Sejam muito bem-vindos ao terceiro Vlogmas do nosso Céu Estrelado. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da árvore de Natal, porque tivemos alguns comentários perguntando se era certo ou não ter uma árvore de Natal em casa, ou então eu sei que existem muitos preconceitos em relação à árvore de Natal. Eu mesma tinha esse preconceito durante um bom tempo da minha vida, mas depois de estudar bastante, ler texto aqui, ler texto ali, estudar um pouco aqui, estudar um pouco ali, eu peguei um pequeno resumo de tudo isso, e realmente eu quero que esse vídeo seja breve, não quero que demore muito, porque como eu tô tentando fazer vídeo todo dia aqui no canal, pelo menos os dias da semana, né, os dias úteis da semana, eu não quero me delongar muito, senão eu não vou dar conta de fazer os outros vídeos. Então eu vou tentar resumir e vou colocar mais de 2 vídeos aqui embaixo, que eu tô colocando na descrição de todos os vlogmas, pra vocês poderem se aprofundar um pouco mais e dali em diante pesquisar por conta própria, tá bom? Eu acho que, se não todos, a maioria das pessoas que estão aqui sabem que eu creio sim no dom profético, eu creio no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White, então eu vou estar falando de acordo com a minha caminhada cristã, com a minha experiência de fé, com a minha experiência para com Deus. Se você discordar de alguma coisa aqui, não tem problema algum, no final das contas você tem o seu livre-arbítrio, tá bom? Então eu quero já deixar isso bem claro no começo, mas eu vou dar aqui o meu estudo, a minha caminhada com Deus, como eu sempre faço aqui no canal, e você vai poder analisar e vai reter o que é bom pra você e o que você não aceitar. Eu não vou te julgar em nada, porque realmente eu sei que cada um tem a sua própria caminhada com Deus. Embora exista uma verdade absoluta, cada um de nós estamos em um estágio dessa verdade. Eu, há um tempo atrás, achava que não era correto, hoje eu sei que é possível usar, você pode sim usar desde que seja feito da maneira correta, e nós vamos conversar aqui também sobre como é essa maneira correta. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito extenso, eu não vou ler nenhum texto completo de Ellen White. Eu vou dar um resumo de cada texto e vou colocar eles completos num link do Drive aqui na descrição para vocês poderem baixar e estudarem por conta própria. Lá vai ter as referências e aí por diante. Mas basicamente, Ellen White fala que Deus muito se alegraria se cada igreja tivesse uma árvore de Natal para que pudessem ser colocadas ofertas e donativos tanto para a igreja, tanto para os necessitados no dia de Natal e na época de Natal. Ou seja, Deus muito se alegraria que fosse feito isso. Então sim, pode ser alguma coisa opcional, você não é obrigado a fazer isso, mas ao mesmo tempo é algo que sim agrada a Deus. A gente já vai conversar sobre as origens também da questão da árvore de Natal. Ela também fala em outro texto que os pais não deveriam reclamar de ter árvores de Natal dentro da igreja, porque aquilo ali seria para trazer alegria aos alunos da escola sabatina. E no dia que a gente decorou essa árvore junto aqui, vocês podem ver que até chegou as bolinhas que eu tinha falado que ainda não tinham chegado, então eu decorei aqui para vocês. Agora tá ornando mais com o cenário. Enfim, eu falei naquele dia que, embora nós não sejamos uma igreja, templo aqui, né? A gente sabe que onde tem 1 ou 2 reunidos, ali está o Senhor. E ao mesmo tempo, aqui no canal, eu tenho pregações, vamos dizer assim, eu tô sempre compartilhando a palavra de Deus, então é um local que tem filhos de Deus, teriam alunos da escola sabatina, por assim dizer, e como estamos em época de Natal, eu achei justo trazer uma decoraçãozinha para alegrar esse momento, tanto de vocês, tanto o meu também. E aí vai vir gente que pode falar que isso aí era só a opinião dela, que não é bem assim, que o texto não é exatamente assim que está sendo dito, só que o texto tá bem claro, bem preto no branco, né? Dizendo que Deus se alegraria, que nós podemos e devemos comemorar o Natal e tudo mais, claro, da maneira correta, mas a gente já vai conversar de novo sobre a maneira correta de comemorar o Natal. Hoje o vídeo é mais específico sobre a árvore em si. Mas aí a gente entra numa questão que eu achei muito interessante. Justamente o pastor que fez o vídeo que eu deixei aqui na descrição, ele fala uma coisa que, assim, tem muito sentido e é muito interessante mesmo. Ele fala assim, muitas pessoas vêm e usam os textos de Ellen White, são apaixonados pelo texto de Ellen White quando fala de reforma de saúde, quando fala de abandonar a carne, quando fala de ir para o campo, quando fala de não escutar certas músicas, quando fala de não escutar filmes, é que eu já estou ampliando para as coisas que eu falo aqui no canal, então quando fala da reforma do vestuário, e tudo isso são coisas que eu tento praticar ao máximo na minha vida, e vocês sabem disso porque eu falo aqui no canal sobre essas coisas a toda hora. Só que seria muita hipocrisia da minha parte falar para vocês, ó, meninas, usem saias. Rapazes, usem roupas decentes. Ou então, sejam vegetarianos. Porque eu sou vegetariana, eu só uso saia e vestido. Eu moro no campo, eu faço
o máximo possível de todas as reformas que eu sempre falo aqui pra vocês. Eu não escuto músicas que não são de acordo com a vontade de Deus, eu não assisto filmes, eu não faço um monte de coisa. E eu uso os textos de Ellen White para confirmar isso que eu estou falando. Seria muita hipocrisia da minha parte falar que não, esse texto que traz um pouco de alegria na época de Natal, eu não vou usar porque esse texto é equivocado. Se eu aceito um texto e se eu aceito ela como um todo, tendo sido mensageiro do Senhor, trazendo ao nosso tempo a vontade de Deus, então eu tenho que crer em tudo, não em apenas uma parte. E se ela fala que Deus muito se alegraria nisso, que não há problema em fazer assim desde que seja feito da maneira correta, então eu vou aceitar esse texto também. E aí, com isso, eu chego ao ponto de que nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com os extremos quando nós somos cristãos, quando nós estamos numa caminhada para com Deus. Porque ao mesmo tempo em que Deus não é um Deus só de sims, ele não dá sims para tudo, ele não é um Deus liberal, ele sim proíbe muitas coisas, nós falamos sobre isso nesse vídeo aqui, que fala do porquê que Deus pede para nós abrirmos mão de tanta coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que Deus, além de ser um Deus de nãos, ele também é um Deus de muitos sims. Tudo aquilo que ele não disse contra, tecnicamente, ele é a favor. Então, Deus é muito a favor da alegria, Deus é a favor de que os seus filhos sejam felizes e tenham uma vida tranquila aqui na terra enquanto esperam ele. Então, sim, podem vir perseguições de fora para dentro, mas você tem que estar tranquilo com Deus. Deus quer te dar momentos de alegria aqui na terra também. Nossa vida aqui não tem que ser uma vida triste, cansada, enfadonha, porque se fosse assim, que graça teria ser cristão para aqueles que não são cristãos? Eles iam olhar pra gente e falar, gente, que gente depressiva, mórbida, pra que eu vou ser uma coisa assim? Então, seria até mesmo um mau testemunho contra o evangelho, não é nem a favor do evangelho, né? É contra o evangelho mesmo. Então, tem gente que quer mostrar só os não de Deus, que fala não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, mas nunca fala o que pode. E aí eu já falei algumas vezes pra vocês, desde que eu comecei a fazer vlogs aqui no canal, a minha maior vontade é trazer os sims de Deus pra vocês, porque toda hora eu acabo falando de algum não que Deus deu pra mim na minha vida, dos porquês desse não, toda hora eu falo do porquê Deus não permite, ou não gosta, ou não quer que a gente faça tal coisa, mostra a motivação por detrás disso, e muita gente faz isso. Mas e os sims de Deus? Quantos sims ele nos deu que a gente acaba nunca sabendo, porque simplesmente não se fala disso? Então, eu quero trazer para vocês aqui também os sims de Deus e mostrar que Deus, ele é alegre. Deus, ele é um Deus de alegria, de felicidade. O reino dele é de alegria, de gozo eterno. Então, a gente não pode ter esse espírito farisaico mesmo, de querer dizer que tudo que faz alguém sorrir é mal. Tá sorrindo é ruim. Tá se divertindo demais. Não, essa daí tá longe de Deus porque tá dando uma gargalhada. Eu já vi gente fazendo isso. A criança tá correndo lá, manda a criança parar de correr porque isso não é bom o suficiente, sendo que a criança precisa correr e é uma coisa que é inocente, sabe? Então a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa caminhada com Deus. Vamos continuar. Aí você pode me falar assim, mas a árvore de Natal, assim como a própria data do 25 de dezembro, teve origem em uma festa pagã. Eu não vou meter a data hoje, porque eu ainda vou fazer um outro vlog, mas falando sobre a verdadeira história do Natal. Aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso nesse outro vlog, mas também não vou comentar muito sobre Papai Noel nesse vídeo aqui, porque eu também vou fazer um vídeo específico para Papai Noel, tá? Mas quanto a esse ponto, eu poderia falar uma coisa com vocês também. O celular, a TV, o computador que você provavelmente está usando para me assistir nesse momento, também foi criado com uma origem pagã, sabia? Então, os celulares, as televisões, tudo isso, os telefones em si foram criados, a sua origem, para tentar se comunicar com o espírito dos mortos, algo completamente contra a vontade de Deus. E aí só por isso hoje nós não vamos usar mais o celular, nós não vamos mais usar uma TV para assistir um vídeo, nós não vamos mais usar um computador para fazer algo que presta. Tem uma frase que meu marido fala sempre que eu acho muito legal, que é: a moral não está no objeto em si. Então eu tenho um lápis aqui. Ele pode ser usado para uma coisa maravilhosa. Eu posso pegar ele e posso escrever uma carta para alguém. Eu também posso pegar ele e usar para machucar alguém. Então a moral em si não está no objeto, não está no simples fato de ser ou não ser um lápis, de ser ou não ser uma árvore, mas sim na sua atitude e no seu pensamento por detrás disso. Vamos supor que eu acendi uma vela. A pessoa pode acender uma vela com o intento de se comunicar com os mortos, de entrar em contato com o mundo espiritual ou não, ou eu posso acender uma vela para trazer um cheiro agradável ao ambiente, eu posso acender uma vela para iluminar o ambiente num dia que falta luz, por que não? Então a moral em si não está naquele objeto, mas sim no que está por detrás
disso no que está dentro do seu coração nesses casos. E aí eu poderia dizer com isso que essas coisas foram ressignificadas e que elas foram convertidas. Então, o celular que antes foi feito para se comunicar com espíritos, né, para tentar ligar e fazer comunicação com os espíritos, agora ele é convertido para trazer um canal cristão aqui para vocês. Mas ainda assim, o celular, ele é passível de ser usado para maneiras muito negativas, muito ruins. Cabe a você, a pessoa que está por detrás desse objeto, a pessoa que está por detrás desse objeto, usar ele da maneira correta ou da maneira errada. Mas será que então tudo pode, já que essas coisas que você citou pode, então será que tudo pode? Vamos lembrar agora da festa do Halloween. Será que então o cristão pode comemorar, já que se o Natal ele pode ser comemorado de uma maneira cristã, será que o Halloween também pode? Vamos ver bem uma coisa. Tudo bem que a data em si não foi a data do nascimento de Cristo, mas quando um cristão comemora o Natal da maneira correta, ele está comemorando o nascimento de Cristo e não qualquer outra coisa. E Ellen White fala que nós não devemos ser curtos de vista em não comemorar essa data, porque não foi nesse dia que Cristo nasceu. Vamos supor que tem uma pessoa que nasceu e foi para um orfanato, ainda bebezinha, e apareceu lá sem ninguém saber o dia que nasceu. Essa pessoa, ela vai receber uma data simbólica todos os anos. Já viu aquela velhinha de interrogação? Então, existem velhinhas que as pessoas colocam no bolo para dizer, ó, não sei a idade que eu tenho exatamente, mas eu escolhi essa data aqui para ser o meu aniversário, e ela vai ali comemorar aquele aniversário todos os dias. Às vezes ela foi pro orfanato já quando tinha uns 2 aninhos de idade, sei lá, perdeu os pais, alguma tragédia, ninguém soube, perdeu documento, mas existem casos assim, infelizmente, no mundo. E essa pessoa, ela cresce sem saber a data exata que ela nasceu e sem saber a sua própria idade. Então se coloca essa velhinha de interrogação. E como nós não sabemos a data do nascimento de Cristo, acabou que por convenção acabou se estabilizando essa data para comemorarmos esse dia. Pode ser comemorado da maneira errada ou pode ser comemorado da maneira certa. O Halloween, pelo outro lado, ele foi criado 100% para a adoração aos mortos, para a adoração às bruxas, para comemorar realmente esse submundo espiritual que nós sabemos que, na verdade, são tudo faces de demônios e de Satanás, então não tem sentido nenhum para nós comemorarmos isso, porque simplesmente não tem como converter isso. Não tem como converter uma caveira para adorarmos a Deus, não tem como convertermos a imagem de uma bruxa para adorarmos a Deus, a imagem de um fantasma para adorarmos a Deus, entende? Mas, ao mesmo tempo, nós podemos excluir a imagem do Papai Noel, a imagem do Coelhinho da Páscoa e comemorar o Natal e a Páscoa, por exemplo, da maneira correta. Até porque o Halloween teve sua origem realmente pagã, mas na verdade o Natal, ele teve origem cristã, embora não a data, o evento em si, Natal, ele tem origem cristã, que é o nascimento de Cristo. O Natal, a palavra Natal, nada mais é do que a palavra nascimento. Então, por exemplo, 12 de fevereiro é o meu Natal, porque foi a data do meu nascimento, é a data do meu aniversário. Então, Natal nada mais é do que nascimento. O nascimento, a palavra nascimento, tem alguma coisa a ver com Papai Noel? Tem alguma coisa a ver com rena, com duende? Não, tem a ver com o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi comemorado pelos próprios anjos. No momento em que ele nasceu, os anjos cantaram em Belém e guiaram os magos e guiaram os pastores até Jesus. Por quê? Porque eles estavam comemorando aquele nascimento, aquele Natal. Então, na verdade, a origem do Natal ela é bíblica e ela é cristã, muito diferente do Halloween. O que aconteceu aqui, aí sim o paganismo misturou, pegou essa história e misturou com o paganismo para tentar fazer com que os cristãos se desviassem lá pela história de Constantino e tudo mais, e na Idade Média e por aí vai. Mas cabe a nós hoje separarmos novamente esse paganismo do cristianismo e ficarmos só com a parte cristã. E aí as coisas que forem convertidas a Deus, nós podemos continuar usando. Ah, mas a árvore de Natal lá na Bíblia já era condenada. Quando lá em Deuteronômio fala de um poste-ídolo, de um toco que era usado para os cultos, nada se tinha a ver com a árvore de Natal sendo colocada dentro da igreja. A árvore que fala no culto a Baal lá na Bíblia está falando de um tronco que era esculpido num formato pornográfico e colocado ali para as pessoas adorarem a ela. Ninguém está aqui adorando a árvore, ela está só sendo um símbolo de lembrança do nascimento de Cristo. Ninguém está aqui se ajoelhando perante as imagenzinhas do presépio, porque isso sim seria idolatria. Mas pelo contrário, nós estamos usando isso para representar o nascimento de Cristo, para representar aquela história. E isso não é
nenhuma idolatria, porque não tem ninguém se ajoelhando ou olhando para as imagens. A imagem não é Jesus, é uma representação de Jesus. Então, se nós fôssemos por esse lado também, de falar, não, isso daí é paganismo porque a gente tá botando imagem na nossa casa ou alguma coisa assim, então a gente tem que jogar fora os brinquedinhos de fazendinha, temos que jogar fora as bonecas, temos que jogar fora os carrinhos, porque tudo isso são imagens de alguma outra coisa que existe. Inclusive, existem vários brinquedinhos de arvorezinha. Eu tinha umas arvorezinhas de brinquedo quando era criança. Só que isso não é errado por si só. Errado é o que se faz com isso. Pelo contrário, esses brinquedos vão ser muito úteis para o lúdico da criança, para a educação da criança. Eu tenho brinquedinhos ainda de quando eu era criança que eu olho e lembro de alguma coisa. O presépio, a árvore, seria essa mesma situação. E se formos parar para pensar mais a fundo ainda, a árvore, por ela mesma, nada tem a ver com o paganismo, porque quem criou a árvore foi Cristo, foi Deus. E da mesma maneira que existem essas histórias meio mal contadas na internet, dizendo que as bolinhas, na verdade, significam cabecinhas de crianças que eram sacrificadas e tudo mais, nada se tem provado quanto a isso até o momento, nós também temos uma teoria muito mais plausível, muito mais forte, de que, na verdade, foi Lutero, o reformador, que foi o primeiro homem a trazer uma árvore de Natal para dentro de casa. Conta-se a história de que ele estava passeando pelo caminho e viu os pinheiros na época de Natal, que já estava sendo comemorada ali, viu os pinheiros e estavam com neve, porque estava nevando naquele momento, e os raios do sol bateram naquele pinheiro que estava com neve e brilharam, sabe? Igual os pisca-piscas aqui, eles brilharam, e aquilo ali trouxe, é como se fosse um sentimento sublime para Lutero, como se fosse um sentimento de que, uau, a criação de Deus é muito linda, ela é muito perfeita, e ele pegou um galho grande daquela árvore, daquele pinheiro, levou para casa para que a sua família também pudesse ver. E aí conta a história de que as crianças que estavam ali colocaram velhinhas para poder representar, para poder ver também como é que foi a visão de Lutero no momento que o sol bateu nos galhos. Então, esses pisca-piscas teriam essa origem nessa história em que realmente foram colocadas velas ali para que pudesse refletir no pinheiro e a beleza daquela natureza pudesse ser relembrada, pudesse ser refeita de uma maneira caseira, vamos dizer assim. E as crianças também nessa mesma história foram decorando a árvore com as coisinhas que elas tinham ali. Então surgiu-se a árvore de Natal. Sinceramente, eu vi muito sentido nessa história. Tem um livro, parece, que fala sobre isso. Eu quero muito comprar esse livro para ler mais sobre isso. E aí com isso eu falo que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê na internet, porque existem coisas que são realmente só fake news. Tem uma pessoa num grupo que eu faço parte que é uma senhorinha, ela é muito sincera, mas toda hora ela coloca coisas muito absurdas no grupo, de fake news mesmo, falando, tal remédio causou uma doença que espalhou bolhas pelo corpo da pessoa toda. E tudo bem, existem remédios que na verdade fazem mais mal do que bem. Eu mesma não sou usuária padrão de remédio, eu evito ao máximo usar remédios de farmácia, mas ao mesmo tempo, essa história que ela mandou no grupo era realmente uma mentira. Aquele remédio nada tinha a ver com a imagem que tinha sido colocada ali, e as pessoas foram avisando ela, olha, isso é mentira. E pessoas que também são contra remédios, vamos dizer assim, falaram, isso aí é mentira, não é verdade. A pessoa ficava colocando ali desinformação. A gente fala assim, o cristianismo, a Bíblia, são histórias e são ideias que não são muito aceitas pelo grande público. E aí, por que essas histórias em si, por mais que sejam verdadeiras, não são aceitas pela maioria das pessoas do mundo, a gente acha que todas as histórias que não são aceitas pelo maior público são verdade. E isso é muito perigoso, porque ao mesmo tempo em que vocês sabem que eu acredito em certas conspirações sem as teorias, tipo a agenda que agora está se mostrando cada vez mais verdadeira e tudo mais, como certas coisas que realmente acontecem por detrás dos panos nos governos mundiais. Ao mesmo tempo, existem muitas coisas que aparecem na internet que eu sei que não fazem o menor sentido, que são puramente teorias realmente da conspiração em toda a sua palavra. E aí, com isso, as pessoas acabam caindo em enganos realmente de Satanás. Então, cuidado com todas as historinhas que a gente ouve, porque nem tudo que diz que é a origem verdadeira de alguma coisa é a origem verdadeira de alguma coisa. Inclusive, vocês podem sair desse vídeo aqui e ir pesquisar por conta própria, porque no final, cada um tem que ter a sua consciência própria, o seu livre-arbítrio de pesquisar, de entender por si só o que você mesmo vai fazer na sua vida em todos os aspectos dela. Então eu passei anos sem imaginar ter uma árvorezinha de Natal. Esse ano eu estudei mais, pesquisei e falei, não, acho válido ter por esse motivo. E assim eu fiz. Mas se você não se sente confortável em fazer, estuda por conta própria. E fique tranquilo com a sua consciência para com Deus. Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, mas Carol, você falou de Ellen White, mas eu queria alguma coisa que tivesse na Bíblia falando que pode, então, usar a árvore de Natal. A gente tem que entender que a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás. E realmente é uma obra maravilhosa, é realmente inspirada por Deus, porque
onde, em alguma outra situação, uma Bíblia escrita por dezenas de autores diferentes, em épocas diferentes, em eras e em séculos e em milênios diferentes, no período de quase 2000 anos, onde que uma história assim se conectaria perfeitamente? Realmente é um livro de Deus milagroso, porque não é obra de ser humano fazer algo assim. Mas, ao mesmo tempo, ela parou de ser escrita muitos séculos atrás já, alguns milênios já atrás. E coisas que hoje existem, não existiam lá. Então, você não vai encontrar na Bíblia explicitamente falando assim, não use drogas. Ou então, não use armas de fogo. Por quê? Porque não existiam essas coisas na época em que a Bíblia estava sendo escrita. Da mesma maneira que a árvore desse jeito aqui não existia. Como eu falei, muito provavelmente também foi criada por Lutero, essa tradição. Então não tem na Bíblia nada dizendo claramente sim ou não à árvore de Natal. Mas existem os princípios da idolatria, que a gente conversou, os princípios de tirar o foco de Deus. Então se a gente tem aqui uma árvore gigantesca, luxuosa e tudo mais, que tira o foco de Cristo, aí sim se torna um pecado. Se eu me ajoelhar perante essa árvore aqui e fazer dela o meu sentido do Natal, isso sim é uma idolatria, isso sim está indo contra a vontade de Deus. A gente pode ver que a estrela em si, ela representa muito bem os anjos que cantaram para os pastores e que guiaram os magos até Jesus. E aí com isso você também pode me falar, Carol, mas use mais a Bíblia e menos tradição. Foi Lutero que criou, então a gente não tem que fazer só porque é uma tradição. Realmente, você não tem que fazer só porque é uma tradição. Mas como eu falei no primeiro Vlogmas, tradição por si só não é errado, desde que não vá contra os princípios de Deus, como a gente viu aqui nesse vídeo. Como eu falei lá, se você tem a tradição de toda quinta-feira ir fazer um piquenique com a sua família no meio da natureza, isso não foi uma ordem direta de Deus. Ele não falou para todo mundo, ó, vá fazer um piquenique toda quinta-feira no parque com a sua família. Ele não falou isso de maneira alguma, mas vai alegrar muito a Deus se você passar um tempo com a sua família no offline, curtindo uma comidinha saudável e gostosa no meio da natureza, admirando a obra dele. Por mais que a gente não deva seguir tradições somente porque são tradições, a gente tem que entender que tradição também não é errado só porque é tradição. Então, se a tradição não vai contra a vontade de Deus, se a tradição não substitui a vontade de Deus, se ela, pelo contrário, corrobora, é válido ser feito, é lindo que seja feito, porque são coisas que criam memórias também. Como eu falei em um desses vlogmas também, essa época de Natal está sendo uma das épocas de Natal que eu mais estou me lembrando da história de Cristo e meditando nessa história dia e noite, porque toda hora que eu passo aqui eu vejo isso e lembro, cara, tá chegando o Natal, aconteceu isso, e por isso nós podemos ser salvos. E vai ter um vídeo especial também falando sobre a verdadeira história do Natal. É que esse aqui tá ficando grande demais, eu quero que os vídeos sejam mais curtinhos para ter vídeo mais frequentemente aqui. Mas tá sendo uma experiência muito legal. Agora, se eu olho para isso aqui e falo, não, quero encher de presentes o pezinho da minha árvore, eu estaria já errada. Inclusive, presente por si só também não é errado nessa época, mas a gente tem que se atentar a não começar a idolatrar o comércio nessa época. Então a Ellen White fala que não tem problema dar presentes. Na verdade, presente é bom dar em qualquer época do ano, vamos dizer assim, porque é uma forma de você dizer, ó, lembrei de você, pensei em você, me preocupo com você, mas nada de presentes caros, principalmente nessa época do ano, porque se o aniversariante é Jesus, o presente tem que ser nosso para ele, não para nós mesmos. Então, que venhamos a entregar o nosso coração a Jesus. Mas então é errado completamente dar presentinho no Natal? Não, não é de todo errado. Mas ela também fala que o ideal é que você dê presentes espirituais, para que justamente, já que é uma época que é religiosa, é uma época que deveria pelo menos ser religiosa, que deveria ter um cunho forte de lembrar do nascimento de Jesus, então que sejam presentes que lembrem de Jesus, já que esse é o verdadeiro sentido do Natal. Então, livros que vão trazer a pessoa para mais perto de Cristo, Bíblias, poderíamos então até crescer esse ponto e falar, podemos dar brinquedos bíblicos e educativos para as crianças, podemos fazer um amigo oculto de livros, ou então, sei lá, até um Kindle pode ser dado de presente, porque é uma coisa que você consegue ter vários livros ali que vão poder, de maneira ou outra, elevar o seu espírito a Deus ali naquele momento. Então, assim, o presente em si não é errado, o problema é você começar a idolatrar o comércio, porque depois do Papai Noel, realmente se tornou uma época muito comercial, e aí nisso sim a gente tem que ir na contramão do mundo. Mas ao mesmo tempo, se você der coisas que são espirituais, não tem problema algum fazer isso. Mas era isso que eu queria falar com vocês nesse vlogmas, que foi um pouquinho mais simples, eu acho, do que os outros, mas vão vir mais vlogmas diferentes e especiais também. Como eu falei, é indicação de livro, indicação até de presente eu vou fazer, tá? Vou fazer um vídeo de indicação de presente, indicação de looks de cabelo e tudo mais. Vão ter a história do Natal, a história do Papai Noel, enfim, vai ter tudo isso aqui
nesse mês de dezembro. Eu tô tentando fazer vídeo todo dia, pelo menos de segunda a sexta. Vamos tentar, vamos ver se dá certo. Mas no mais, fiquem com a graça e a paz de Jesus em cada um dos nossos corações. Deixe a sua inscrição aqui no canal, a sua curtida e o seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Se você não concorda ou se você não tem certeza de certas coisas que eu falei aqui no vídeo, assiste os vídeos que eu deixei linkado aqui embaixo também e vai estudar por conta própria. Porque foi assim que eu cheguei na ideia que eu tenho hoje, que tá tudo certo fazer isso, desde que seja feito da maneira correta, sem luxos, sem escândalos, sem comércio, de maneira realmente a entregar o nosso coração novamente a Deus e a relembrar a cada momento do nascimento de Cristo e do plano da redenção. É isso, fiquem com Jesus. Até o próximo vídeo. Vlogmas. Tchau!